O nível de desrespeito aos direitos fundamentais dos brasileiros, em especial aos direitos fundamentais dos conservadores, dos não alinhados ao regime, está tão intenso que até mesmo o integrante desse governo do descondenado passou a defender a revisão das penas e até mesmo a anistia dos condenados no 8 de janeiro, chegando ao ponto de chamá-los de inocentes. Depois, que o presidente da Câmara foi a público dizer que não houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro e defender a revisão das penas, o ministro da Defesa dos Condenados, José Múcio, fez o mesmo aí no programa Roda Viva de ontem. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, Obviamente que as militantes de redação ali reagiram. A gente vai falar sobre isso. E voltando para a anistia do 8 de janeiro... A pergunta que eu tinha feito. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas essas pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro Aquele delas. movimento derrubava o governo, movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora... Perceba, que a militância de redação é tão radical que até mesmo o integrante do governo tem um nível de bom senso, de equilíbrio, de isenção maior do que esse pessoal que se apresenta como imprensa e não passa de uma militância de redação radicalizada de esquerda. O que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria, é simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ser pacificado. César. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados, a gente está começando, nós estamos precisando procurar quem resolva os problemas, quem ajude a resolver os problemas. Nós brigamos só por eleição, só para ganhar a eleição. Nós não somos mais a favor de ninguém, nós somos contra as pessoas. Eu voto em fulano porque eu sou contra. Eu voto em César porque eu sou contra você. Não é porque eu acredite em César. É porque eu não gosto de você. A gente precisa acreditar nesse país. Olhar para frente. Tudo bem que nós façamos as correções necessárias ao passado. Mas a gente precisa olhar para frente, precisa tocar as coisas. Quando houve o golpe de 64, esses militares tinham 3 anos, os comandantes militares tinham 3 anos, 4, 5 de idade. Quer dizer, a gente vai ficar nisso? Até quando nós vamos ficar nisso? O general Heleno não era tão novinho assim, eu acho que nós temos casos... Verba Magalhães já no veneno, Veja que ela tem o ódio à direita. O Augusto Heleno não era tão novinho assim. Que nós vamos rever, ministro, para pacificar. Nós precisamos pacificar esse país, mas nós só pacificaremos esse país quando nós colocarmos ao lado esse revanchismo político, esse ódio que a gente tem. Pensar contra você pode pensar à vontade, desde que me respeite. Isso tem quantos séculos? Isso é de Voltaire. Morrerei defendendo o direito de você pensar, mesmo que seja diferente de mim, o seu pensamento. Eu discordo um pouco do Múcio, apesar de ele ter demonstrado um nível de bom senso que a gente não tem visto por aí, em autoridades, em relação ao que pacifica o Brasil, O que pode pacificar o Brasil não é nem essa questão, de, enfim, oposição, de polarização, mas é outra coisa. A percepção de imparcialidade da justiça. Isso é o que está comendo a sociedade brasileira por dentro, porque há uma clara percepção de que a justiça tem um lado. Defende um lado do espectro político, está alinhado a um lado do espectro político e persegue o outro. E quando o atual presidente da corte mais alta do país vem a público dizer que nós derrotamos o bolsonarismo, isso fica mais explícito. E essa percepção de parcialidade, de que as leis não são seguidas, mas sim há decisões políticas para defender, proteger um lado e perseguir, censurar, prender o outro, é que destrói completamente o tecido social.
E eu vou mostrar aqui para você, eu já tinha feito isso no canal, né, mas farei novamente, como a esquerda tem sido tratada nos últimos vários anos, nas últimas várias décadas, quando quebrou absolutamente tudo. Em 2016, melhor colocando, em 2006, um grupo de petistas, de extremistas de esquerda, invadiram o Congresso Nacional, sob a liderança de um membro da executiva nacional do PT, né? Tá aqui os jornais da época. Militantes sem terra fazem quebra-quebra na Câmara e ferem 26. 4 em estado grave. De uma certa forma, muito mais violento do que foi no 8 de janeiro. O que aconteceu? A polícia chegou lá, prendeu 500 e poucas pessoas. No dia seguinte, tá? Essas pessoas foram soltas, ficaram ainda 42 presos por alguns dias. E depois de um mês, esses sujeitos foram soltos. Tudo correndo na primeira instância, como deveria ser. Qual foi a justificativa para o juiz soltar essas pessoas? E no final das contas ninguém foi condenado. A justificativa foi que a Câmara era responsável em última instância pela segurança do prédio e mesmo sendo avisada da manifestação, não preparou, não reforçou a segurança. Então, em última análise, era a Câmara a principal responsável e não essas pessoas. Foi isso que foi decidido. Dê uma olhada na violência dessa manifestação com cenas aí da Globo de 2006. Antes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. 20 homens da Polícia Legislativa não foram suficientes. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes. Um deles partiu para cima com um cone na mão e bateu na cabeça de um segurança. Um pedaço de meio fio foi lançado contra a porta de vidro e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Entre os manifestantes de vários estados do país, adolescentes, velhos, esta mulher usou um pedaço de viga de cimento para quebrar os terminais de computador que encontrou pela frente. Os funcionários assistiam alarmados. O grupo avançou, destruiu uma exposição de plantas, lixeiras. Ninguém conseguiu detê-los. Mais uma porta de vidro virou cacos. A violência prosseguiu. Luminárias foram destruídas ao longo do caminho. Tudo orquestrado pelos chefes do movimento. O mesmo que invadiu o Ministério da Fazenda em abril de 2005 e permaneceu no prédio por 5 horas. É o Movimento de Libertação dos Sem Terra, que surgiu em 97 e está organizado em 9 estados. Tem 30... Tá aí um movimento da esquerda, né, uma manifestação violenta da esquerda em que ninguém foi punido. Mas isso acontece sistematicamente. Em 2017, a mesma coisa. Manifestantes violentos querendo derrubar o governo Temer. Nesse caso específico, ninguém foi sequer preso e muito menos punido por isso, muito menos condenado a 17 anos por conta, né, de tentativa de golpe de Estado. Em Brasília, contra o presidente Michel Temer, terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da Agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Os servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. O que acontece no Brasil nos últimos vários anos é que, especialmente à direita, nós perdemos os direitos fundamentais de expressão. Não podemos mais criticar autoridades. Não podemos mais expressar a nossa agenda. Há uma negação à expressão política da direita e isso é que acaba com a paz social, caro ministro Múcio. Nós temos militantes de redação que ficam sistematicamente criminalizando a direita e nós temos uma justiça
que está censurando, está negando o direito de defesa, né? Um dos mais básicos direitos humanos junto com a liberdade de expressão. E depois de todo esse tempo, vem até o Brasil aí uma comissão, né, interamericana de direitos humanos para avaliar o estado da liberdade de expressão no Brasil. Tem cenas aí da reunião com o Supremo até largou uma nota. Essa comissão não fez nada nesses anos todos. A gente sabe que há um aparelhamento que a esquerda faz dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então essa comissão foi omissa, mas agora, pela mudança, né, da estrutura de poder com a eleição aqui nos Estados Unidos, com o Trump, ele mesmo sendo um perseguido político, ele tem muita consciência, né, desse problema, sabe do problema brasileiro e está colocando pressão na Organização dos Estados Americanos, onde a comissão trabalha, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está embaixo dessa organização, cujo maior financiador são os Estados Unidos. Então, há uma pressão para que esse pessoal investigue tudo o que está acontecendo, os incontáveis casos de abuso de poder, de arbitrariedade, de desrespeito aos direitos humanos mais básicos. E eles se encontraram também com a oposição, que fez o relato de tudo o que está acontecendo. Não sei de quem foi a ideia de colocar aí a capa da revista, né, do amigo do meu pai, onde começou os casos de censura no Brasil. Já uma investigação que está há 6 anos aberta, só isso já demonstra o nível de arbitrariedade. E obviamente que pode ser que aconteça aí algum tipo de relatório um pouco mais próximo à realidade, né? Apesar de não ter muita expectativa. O fato vai ficando cada vez mais evidente o nível de arbitrariedade e de injustiça que especialmente essas pessoas do 8 de janeiro estão sendo submetidas, né? Dou exemplo, porque é um exemplo muito bom, de uma dona de casa, de uma cabeleireira, que escreveu uma frase, né, com batom numa estátua, perdeu uma anéis, está 2 anos presa preventivamente. Já tivemos uma pessoa que morreu na cadeia, mesmo tendo ali um pedido do Ministério Público pela sua soltura, já que ele estava num estado de saúde delicado. Nós temos vários casos, até mendigos estavam presos, né? Moradores de rua, enfim, pessoas com problemas mentais foram levados naquele ginásio por estar no acampamento, né, da manifestação. Então, não há nada mais urgente no Brasil do que acabar com esse verdadeiro estado de exceção, com essa perseguição sistemática, com a censura. Porque se nós perdemos a nossa capacidade de expressar, né, o nosso pensamento, de criticar o poder, nós perdemos todos os outros direitos, como de fato estamos perdendo no Brasil. Então não adianta falar de outros assuntos enquanto nós não voltarmos à normalidade, minimamente, né, normalidade democrática. O Brasil nunca foi um exemplo de democracia, mas a mínima liberdade humana para continuar debatendo e fazendo de fato política.